Você já se perguntou o que você sabe sobre a vida? Você não sabe nada. Você deseja, você espera, você se depara com situações inusitadas, inesperadas e reage a elas, se defendendo, atacando. Essa é a maneira instintiva que nós levamos a vida, até que você se depara com um manual e diz que todas as suas crenças são ilusórias, são parciais, são meias verdades. No começo você duvida, talvez você a negue, mas se você tiver um tanto duvidoso, um tanto desconfiado dessa vida que você levou até o momento, que você sabe que há algo mais por detrás dessas conjecturas e desses acontecimentos externos que te arrastam ao longo da vida, dessas oscilações inevitáveis das quais você não tem resposta, porque você não conhece o fundamento desse palco. Você é um menino, uma menina, uma criança, brincando com outras crianças, contando histórias fantasiosas, inventando, projetando a partir de percepções fragmentadas dessa janela que você vê a vida e acredita que sabe. Mas quando você retorna à sua casa, você tem que viver e experienciar a realidade que seus pais vivem. Assim somos nós, na ignorância da espiritualidade, na autoindulgência, de achar que podemos sustentar a si mesmos durante essa caminhada difícil, durante essa caminhada que oscila como uma montanha russa, e até que você acesse esse fundamento, conheça essa identidade eterna que está dentro de você, que é você mesmo, para além dessas máscaras, desses personagens que você cria e se apresenta nesse palco da vida. Você tropeça e você cai, porque você não tem sustentação espiritual, porque você não tem conhecimento do fundamento. Eu te convido a descobrir hoje mais um pouquinho sobre si mesmo, sobre suas raízes. Hoje chove aqui na cidade onde eu moro, tempo fechado, muita chuva. Chuva, sol, vento. Vivemos nesse momento que eu falo mundialmente, em alguns lugares, tempos de guerra, tempos de paz. Esse mundo externo oscila. Assim sempre foi, assim é, assim sempre será. As pessoas se sustentam nessa condição externa, uma base muito frágil para ancorar e para sustentar a própria vida. Essas oscilações são inevitáveis. Esse é o fluxo de efeito do senso comum da mente humana, egoísta, que distorce, que busca e vê tudo em causa própria. E nós vemos a vida
através dessas limitações que a nossa mente, inclinada pelos nossos impulsos do ego, criou uma perspectiva parcial de ver a vida, que embaça essa lente e distorce aquilo que vemos, como compreendemos a vida. Então nós vemos a partir de uma perspectiva particular, de uma realidade particular. Mas sob tudo isso, existe a própria vida sustentando esse palco. Você já se perguntou o que você sabe sobre a vida? Você não sabe nada. Você deseja, você espera, você se depara com situações inusitadas, inesperadas, e reage a elas, se defendendo, atacando. Essa é a maneira instintiva que nós levamos a vida, até que você se depara com um manual e diz que todas as suas crenças são ilusórias, são parciais, são meias verdades. No começo você duvida, talvez você a negue, mas se você tiver um tanto duvidoso, um tanto desconfiado dessa vida que você levou até o momento, que você sabe que há algo mais por detrás dessas conjecturas e desses acontecimentos externos que te arrastam ao longo da vida, dessas oscilações inevitáveis das quais você não tem resposta, porque você não conhece o fundamento desse palco. Você é um menino, uma menina, uma criança, brincando com outras crianças, contando histórias fantasiosas, inventando, projetando a partir de percepções fragmentadas dessa janela que você vê a vida e acredita que sabe. Mas quando você retorna à sua casa, você tem que viver e experienciar a realidade que seus pais vivem. Assim somos nós, na ignorância da espiritualidade, na autoindulgência, de achar que podemos sustentar a si mesmos durante essa caminhada difícil, durante essa caminhada que oscila como uma montanha russa, e até que você acesse esse fundamento, conheça essa identidade eterna que está dentro de você, que é você mesmo, para além dessas máscaras, desses personagens que você cria e se apresenta nesse palco da vida. Você tropeça e você cai, porque você não tem sustentação espiritual, porque você não tem conhecimento do fundamento. Eu te convido a descobrir hoje mais um pouquinho sobre si mesmo, sobre suas raízes, aquelas que você não vê, mas que são o sustento dessa árvore que se apresenta à vida, aquilo que os outros veem, mas não conhecem a essência, aquilo que mantém esse tronco de pé, que dá frutos, que essa grande raiz pode te sustentar nesses momentos que a vida externa venta, chove e tenta te derrubar.
Isso que você busca externamente não tem base fundamental. São apenas experiências transitórias, efêmeras, que te dão um prazer momentâneo, mas que não te dizem nada sobre a tua essência. De onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. A vida acontece do lado de dentro. A tua satisfação é interna. As suas experiências, as suas distrações externas, talvez você perceba que elas não conseguem preencher essa vida interna, esse fluxo que não para, essa identidade que você não conhece. E você tenta se conhecer através dos outros, daquilo que eles pensam de você, daquilo que eles imaginam sobre você, daquelas projeções que você projeta neles para refletir em si mesmo. Você está no caminho errado, você está na direção errada. A vida vai te convencer. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior que provém do poder criativo, ou seja, uma desconexão, né, realmente com aquilo que você é, com aquilo essencial, aquilo genuíno. Assim ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo que lhe permitem avançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionadas suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos de ligação e rejeição. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Estas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa no mais profundo do seu ser, o intermediador, né? A alma, a tua identidade, ela fala através da tua psique e comunica a mente. Quando esse canal é obstruído, essa comunicação, essa interlocução, ela se encerra. E aí você fica por tua conta e risco, por assim dizer. E aí começa a experimentar a vida na limitação da tua compreensão humana, né? Dessa mente que é uma conjectura, que é um emaranhado de inclinações do teu ego, né? Tentando controlar a tua mente para tentar fazer essa entidade feliz, criando aspectos na sua vida que te trazem um certo grau de êxito, né? E outros aspectos que você experimenta o fracasso. Isso se dá por essa atividade dúbia, né? Por essa faca de dois gumes do ego, tentando te fazer feliz, independente daqueles que te rodeiam. E aí, inevitavelmente, você fere as pessoas de alguma maneira e causa o seu próprio infortúnio. As correntes e as ataduras apertarão mais firmemente a cada ano que passar, até que ela perceba o que está fazendo a si mesma, até que se arrependa sinceramente de cada amarra e corrente e faça a devida reparação àqueles a quem tenha prejudicado. Com esta visão, compreendi um aspecto muito valioso da existência. O homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo. Porém,
ao ceder aos seus desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria, da qual não tem como escapar, até que perceba a verdade da existência. Toda a segurança, né, que a gente tenta criar a partir dessa consciência humana, né, que seria um emaranhado desses impulsos, com essa limitação, com essa desconexão da nossa essência ao longo da vida, até que não aconteça. Então você cria muralhas, né? Você pode perceber que à medida que você vai criando essas pseudo-seguranças em torno de si mesmo, o medo não passa. Pelo contrário, ele só aumenta. O que está acontecendo, né? Então, até que você desperte para esse manual da vida, para esse conhece a ti mesmo, você percebe que essa muralha que está te dando segurança, ela está te dividindo, ela está te aprisionando. E então, aquilo que você busca como segurança se torna uma prisão. E aprisiona somente a si mesmo. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Perceba que essa muralha, ela não só te aprisiona, como ela te desconecta desse teu ser. Então, você é um prisioneiro em dois mundos. Você é um prisioneiro porque você não é preenchido por esse ser fundamental, por essa identidade genuína tua, e ele te afastou do mundo externo, ele te enclausurou, psicologicamente falando, para te defender. Então, é realmente um abandono espiritual e uma prisão existencial, psicológica. Também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambiente, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Aqui, dentro dessas leis de causa e efeito, né, imponderáveis, intrínsecas à vida, ele vê que esse reflexo da consciência para a manifestação, como ele está conectado. Como que ele está conectado? Não apenas na tua intenção, mas em todo o teu aspecto de consciência interno, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, a tua intenção, as mentiras, né, as omissões, ou seja, a lacuna entre o que você é e aquilo que você está apresentando aos outros, que você apresentando a vida, né? A diferença entre o espaço entre esse personagem que está atuando no palco e esse protagonista que talvez você nem o conheça, esse que tem a história, né? Que tem um enredo, que tem o porquê, que conhece o propósito da tua existência humana, esse que tem, que dirige, né? Você se desconectou, você virou personagem sem um diretor. Então, esse nível de satisfação interno não vai acontecer. E aí nós vamos entrar aqui, aonde que nós criamos a própria experiência, né? Por que são tão difíceis equilibrar todos esses aspectos das nossas vidas?
financeiro, de relações, emocional, psicológico, inadequações que você enxerga nos outros, mas que todas elas, 100% delas, partem de si mesmo, né? Esse senso de injustiça que você está buscando fora, mas você está criando a partir dessas percepções, né? E desse conhecimento limitado de si mesmo. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Então, a partir das tuas crenças internas da tua vida, elas vão se manifestar inevitavelmente, inexoravelmente. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tem abençoado os outros. Então, totalmente no nível de consciência não há individualização, não há divisão, né? Tudo aquilo que você faz externamente para os outros, ele volta para si mesmo. Uma conexão total eletromagnética. Não há como escapar disso. Apenas se virar de costas para esse conhecimento, para esse fundamento da criação, né? Então você tem três escolhas, num sentido que primeiro você é ignorante e depois você pode escolher entre conhecer a si mesmo ou negar a si mesmo. E, inevitavelmente, num ponto dessa jornada, a vida vai fazer você se ajoelhar, de alguma maneira. Ela vai criar alguma circunstância, não como maldade, mas como um fluxo natural da tua existência. Uma hora você tem que crescer de verdade, não crescer em êxito, não crescer no sucesso humano apenas, ainda que isso seja bom, seja natural, seja uma decorrência, né, daquilo que você está semeando. Mas a nossa consciência, ela precisa crescer em inúmeros aspectos, cedo ou tarde. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Ou seja, tudo aquilo que você tem medo que vai te acontecer, acontecerá. Porque você está retroalimentando. É como se fosse uma lâmpada de Aladim, né? Como nós somos co-criadores, essa lâmpada do Aladim, ela serve como, a partir dos próprios desejos, medos, intenções, ações, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que sai de dentro dessa lâmpada é criação tua. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. O que acontece para que a gente cresça em percepção, o que a vida faz com nós, não porque ela é má, mas como uma decorrência dessa causa e efeito intrínseca da tua experiência humana. Às vezes, o retorno do tapa na cara, ele está tão longe que você não liga uma coisa à outra. E aí você etiqueta, você percebe como acaso, ou como a vida é má para você. Não, você plantou lá no passado. Mas às vezes algumas coisas são imediatas, outras demoram um pouco tempo e outras algum tempo. E quando retorna para si mesmo, você não conecta algo ao outro. A tua memória dissipa. Isso é normal. Mas você foi o próprio semeador desse infortúnio, seja em qual aspecto for, seja de que maneira a vida te apresente.
E aí normalmente nós fazemos o quê? Culpamos a vida, os outros. Mas nós fomos os próprios semeadores desse fruto. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Você já imaginou algum dia na tua vida saber, porque agora você sabe, que a tua imaginação tem tanta capacidade de cocriação? Cuidado com o que você se alimenta psicologicamente. Isso tem um impacto gigantesco na tua perspectiva do mundo. E cedo ou tarde você vai experienciar. Isso se manifesta. E aí você se torna como um menino que não sabe para onde está indo, não sabe o que está acontecendo e apenas chora. E apenas reclama. Ou aceita como um homem e tenta perceber a si mesmo. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo, ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai, poder criativa, dentro de mim, e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde poderia dizer com verdade, somente eu conheço e tenho visto o Pai. Fica claro que o grande êxito humano é conhecer essa identidade, é conhecer esse ser genuíno, essa essência de si mesmo. E a partir disso, tudo será expressado de uma maneira perfeita, sublime e transcendental. E em geral nós estamos fazendo o quê? Tentando achar isso externamente. Criando prazeres a partir de coisas, de substâncias, de pessoas, de eventos, de experiências externas. Exatamente na direção contrária da onde deveríamos estar caminhando. Caminhando para si mesmo. Se auto-percebendo, se auto-inspecionando, percebendo a lacuna entre essa persona que se apresenta ao mundo, esses impulsos que tentam nos defender e nos proteger, e aquele
que observa, sem envolvimento, aceitando, aprendendo e crescendo a partir dessa auto-observação. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, você percebe que a partir desse conhecimento interno, desse resplendor e desse êxtase interno, ele passa a ser uma reverberação, uma expressão do próprio poder criativo, alicerçado nas mesmas características. Por isso, lá atrás, lá nas outras leituras que eu fiz, perceba as características do poder criativo, a maneira que essa criatividade vai se expressar, esse teu ser, será de inúmeras maneiras, infinitas maneiras. Mas os atributos vão ser os mesmos do poder criativo. Eu dou o exemplo de um grande balde de mel e você tira uma pequena colher. E aí eu te pergunto, qual a diferença entre essa colher de mel e o conteúdo que está na lata? É o mesmo. Não há diferença alguma. Em essência, em vitaminas, em consistência, nada. É tudo igual. A medida é menor. Só muda a medida. Mas as características fundamentais permanecem as mesmas. Ansiava por libertá-las de seu medo de um mítico Deus vingativo. Aqui num contexto da época, né? Do medo avassalador que as pessoas tinham dessas falsas crenças. E como aquilo delimitava e aprisionava a experiência delas. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do poder criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isso devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas a compreensão e autocontrole. A gente sabe que não é, né? Isso aqui foi uma percepção antecipada dele, né? Que seria fácil. Mas ao longo das cartas ele vai mostrar que não é tanto assim. Mas é possível. Você precisa descobrir o falso para enxergar o verdadeiro. O ego, ele se esconde através das próprias crenças. Essa é uma percepção minha, que à medida que as tuas crenças vão sendo dissipadas, e em certo grau dilaceradas, esse teu eu vai se manifestando, ele vai aparecendo, ele vai se expressando e ele vai preenchendo todo o teu ser. Em satisfação, em qualidade de vida, em percepção de vida, em enxergar a vida, em enxergar os outros, em enxergar a si mesmo, em perceber os detalhes dessa caminhada que anteriormente você não percebia. Talvez você estivesse muito preocupado com a meta, com o destino, com a linha de chegada. E não percebeu a viagem. E não percebeu a vida. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você.
como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Aqui eu percebo que a vida dele ganhou um novo significado, um novo propósito, né? Um novo senso de existência, um novo porquê. Porque ele descobre, assim como você vai descobrir ao longo das cartas, o fundamento da tua própria vida e como a ignorância dos fundamentos dessa experiência humana atinge todas as pessoas. As pessoas são barcos à deriva. Vivendo uma experiência desconectada da própria identidade, impulsionada pelos impulsos do ego, por esses desejos incessantes, cíclicos e permanentes, que vão inevitavelmente morrer um dia com o teu próprio fim desse corpo e a consciência eterna. Houve conhecimento dessa identidade? Houve convicção dela dentro desse processo da vida, dessa lacuna entre nascimento e morte? Não, não houve. Pois é, precisa recomeçar. Para que num futuro, numa próxima experiência, essa consciência haja essa chance, haja esse despertar. É lógico que cada encarnação ela tem a sua colaboração, mas o objetivo fundamental é o despertar dessa essência, é o despertar espiritual. Se não houve, ainda você está vivendo num mundo manifestado, num mundo dos efeitos do imundo, um mundo da personalidade efêmera. Se já ocorreu, você está em conflito com esses dois mundos. Mas a partir desse reconhecimento, a qualidade da tua vida, a percepção dela muda. Isso é inevitável. É um processo gradual, mas expansivo, panorâmico, né? Porque você passa a enxergar detalhes dessa caminhada que você não tinha se tocado. Ou seja, a tua vida passa a ser todos os dias inédita. E num grau dessa iluminação de Cristo, você também a perceberá. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova, o reino dos céus. Aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita. Estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria
Como aliviar sua pobreza? Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiência começaram a mudar. Você viu como é um influxo, né? São percepções efêmeras que você sente e a tua frequência, a tua vibração volta àquela condição anterior. É lógico que essas subidas de degraus, ela, à medida que você vai subindo, você desce, mas desce num nível ainda maior daquele que você estava. E isso é um processo que é assim, é gradual. Então, à medida que você sobe mais, você desce menos. E aqui ele tá citando, né, essa percepção que ele teve. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebeu. Se você já está um tempo lendo, estudando, praticando as cartas, você já deve ter sentido isso em algum grau também. É um conhecimento muito além do senso comum humano. Você começa a enxergar como é discrepante a busca da nossa sociedade por coisas fúteis, por coisas superficiais, e tentando achar inconscientemente, né, porque o ego, essa é a atividade dele, é tentar te fazer feliz, achar esse preenchimento. E aí quando você passa a ter esse conhecimento e começa a vivenciar em si mesmo ele, é como comer um pão que te satisfaz e não repartiu com outro que passa fome. Psicologicamente falando. E aí você percebe que as pessoas atingem esse êxito mundano, mas elas continuam vazias em si mesmas. E continuam com uma necessidade incessante de tentar se alimentar, satisfazer, se preencher desses atributos externos. O que não vai acontecer. Por quê? Porque agora você entende o fundamento da própria existência, dessas leis intrínsecas dessa experiência humana. Então você exulta também. É um caminho único. As percepções que Cristo divide aqui, você também vai perceber, porque você está procurando seguir nesse caminho, ainda que seja tão difícil, tão impactante, tão desconcertante, tão desconstruidor, mas totalmente possível. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível. Eu queria encerrar hoje com uma breve percepção que eu tive. Aí nós vamos retomar aqui na página 51. Percebi que Moisés, o sonho do ego
é ser alguém reconhecido em vida pelos outros. A morte da persona é a liberdade da identidade genuína. Livre-se do querer e deixe assumir quem é. Poucos compreenderão isto. Obrigado. Até a próxima leitura.